A mãe fica em pânico ao ampliar a foto da filha e enviar um SOS ao milionário. Era uma noite elegante em um dos bairros mais finos da cidade. Os sinos da igreja soavam e a luz das lanternas iluminava o caminho até o grande salão onde a caridade acontecia. Maria, toda vestida de preto, observava sua filha Ana brilhar como uma estrela sob os holofotes. Com um sorriso que iluminava seu rosto, ela parecia a síntese da felicidade. Maria não conseguia conter o orgulho. Decidindo eternizar o momento, pegou seu celular para tirar uma foto. Quando clicou, tudo parecia perfeito. Mas, ao ampliar a imagem, um frio percorreu sua espinha. Uma sombra sinistra se destacava ao fundo, como se estivesse cuidando de Ana. O coração de Maria acelerou. O pânico tomou conta dela. O que é isso? Quem está ali? Pensava, olhando para a tela levemente embaçada. A multidão ao seu redor parecia despreocupada, conversando e rindo, mas Maria estava em outra dimensão. Seu mundo tinha mudado em um instante. Ela determinada a descobrir quem estava atrás daquela sombra. Sua mente criava uma série de cenários. Poderia ser apenas um truque de luz, mas a intuição dizia que havia algo mais. A sombra parecia observadora, predadora. E como uma mãe protetora, Maria tinha que agir. Com o celular na mão, começou a pesquisar sobre Joaquim, um milionário que frequentemente aparecia nos eventos sociais. Joaquim era carismático, sempre rodeado por uma aura de poder e influência. Mas havia rumores. O passado dele era um mistério, como se uma névoa densa o cercasse. Maria sentiu que a sombra poderia ser uma extensão da presença dele. O coração apertou. Ele sabia mais do que aparentava, e o que era apenas um evento de caridade agora se transformava em um jogo perigoso. O impulso de proteger Ana era mais forte que o medo. Com o rosto pálido, Maria enviou uma mensagem para Joaquim, revelando um segredo que poderia entrelaçar suas famílias de maneira inimaginável. Se você sabe alguma coisa, preciso que fale, escreveu. A mensagem saiu como um sussurro desesperado, mas ela se sentia como se estivesse chamando um dragão. Enquanto isso, Ana lidava com suas próprias batalhas, uma relação tóxica que a sufocava e um ciclo vicioso pressionando-a. No fundo, Maria sabia que a vida da filha não era tão perfeita quanto parecia na noite de gala. Por trás do sorriso de Ana, havia preocupações pulsantes e um desejo de libertação. Maria olhou ao redor, percebendo que a festa, mesmo cheia de risos, escondia segredos, segredos que estavam se entrelaçando com o destino de sua filha. Então, enquanto Maria mergulhava mais fundo nas investigações, a tensão aumentava. A sombra na foto era mais do que um aviso, era um alerta. O que realmente estava em jogo? Joaquim era de fato um aliado ou seu charme escondia intenções malignas? O desespero de Maria crescia à medida que o tempo passava. Ela percebia que estava em uma corrida contra o tempo, e a linha entre o amor e o medo tornava-se cada vez mais tênue. E assim, à medida que a verdade se aproximava, o nó na garganta de Maria parecia se apertar ainda mais. Ela só queria proteger Ana, mas agora se via presa em um emaranhado de mistérios e traições. O que viria a seguir?
As respostas estavam mais próximas do que imaginava. Mas a cada revelação, o perigo se tornava mais real. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O nó na garganta de Maria apertava mais a cada segundo. Ela visualizava a foto novamente, a sombra ainda presente, como um aviso sombrio, lembrando que a segurança de sua filha estava em risco. O coração dela pulsava em um ritmo frenético, enquanto ela aguardava a resposta de Joaquim. Seu celular quente em suas mãos. De repente, Ana apareceu ao seu lado, radiante, a energia do ambiente, parecendo puxá-la. Mãe, você está bem? Parece pálida. Ela disse, estudando o rosto da mãe com preocupação. Maria hesitou. A luta entre a necessidade de proteger e a vontade de não alarmar a filha, dando lugar a um silêncio constrangedor. O sorriso de Ana desvanecia aos poucos, como se ela percebesse que algo estava errado. Estou bem, querida. Apenas um pouco cansada. Maria respondeu, forçando um sorriso. Mas enquanto olhava para Ana, uma sensação de desespero a assaltava. Ela precisava encontrar a verdade. E rápido. O som de um copo quebrando ao fundo interrompeu seus pensamentos. Todos na festa se viraram, e um murmúrio coletivo começou a ecoar. Maria seguiu o olhar de todos, e viu Joaquim no centro da multidão, a expressão de choque, estampada em seu rosto. Ele havia quebrado uma taça de cristal e o líquido espumante se espalhava pelo chão. Mas o que realmente chamou a atenção de todos foi a mulher que apareceu ao seu lado, uma beleza exótica com um olhar intenso. Os sussurros ao redor aumentavam, expandindo a tensão no ar. Quem é ela? Maria pensou, seu instinto maternal mexendo num lugar profundo. Ao se aproximar do casal, algo inusitado aconteceu. A mulher se inclinou em direção a Joaquim e as palavras que saíram de seus lábios eram como balas disparadas pela sala. Você não pode esconder mais, Joaquim. A verdade vai vir à tona. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. O que estava acontecendo? Essa mulher estava revelando segredos? E que verdade era essa? O alvoroço ao redor aumentava. Pessoas começando a murmurar, algumas se afastando, outras se aproximando. A energia da festa se transformando em algo tenso e assustador. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, Joaquim, assustado, virou-se e apontou para Ana. Vocês não sabem quem ela realmente é. Não sabem o que está por trás deste sorriso. As palavras dele ecoaram na sala, como se fossem um trovão, preenchendo o espaço com uma nova e alarmante atmosfera. Maria ficou paralisada. O que ele queria dizer? Ana estava ao seu lado, confusa, mas uma sombra de medo começou a cruzar seu olhar. O que ele quer dizer, mãe? Ela perguntou, sua voz tremendo. Alguém precisa explicar isso, gritou a mulher ao lado de Joaquim.
seus olhos ardendo de determinação. Ela não é quem você pensa que é, Ana. As palavras cortaram o ar, penetrando na mente da mãe como uma lâmina afiada. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estavam escondendo? A pressão aumentava, como se cada pessoa ao redor estivesse formando um círculo, observando, julgando. E então, antes que alguém pudesse responder, uma sirene soou à distância. As luzes do salão começaram a piscar e um alvoroço tomou conta da multidão. O pânico tomou conta e Maria, agarrando a mão de Ana, precisava agir. O que estava para acontecer? Precisamos sair daqui, agora, disse ela, a voz firme, mas o olhar angustiado. À medida que se moviam em direção à saída, Maria não podia deixar de pensar na imagem da sombra atrás de Ana. O que mais estava escondido naquela noite de gala? Uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada, e cada segundo contava. O pânico tomou conta de Maria enquanto puxava Ana em direção à saída. A sirene ainda ecoava, misturando-se com os gritos e o murmúrio da multidão em alvoroço. Ela precisava escapar, mas a tensão na sala era palpável. Cada olho a encarava. Joaquim e a mulher, agora em silêncio, pareciam como sombras ameaçadoras em um pesadelo. Ana, vamos, agora! Maria insistiu, agarrando firme a mão da filha. O olhar confuso de Ana, diretamente em seu rosto, mostrava que algo estava errado. O que Joaquim quis dizer com suas palavras? O que ele sabia? Mas antes que elas pudessem alcançar a porta, a mesma mulher que estava ao lado de Joaquim apareceu na frente delas, sem aviso. O olhar dela era cortante, como uma faca. Você não pode fugir da verdade, Ana. A fúria emanava dela, e Maria sentiu um frio na espinha. Do que está falando? Ana respondeu, a voz trêmula, enquanto seu olhar alternava entre a mulher e a mãe. Maria apertou a mão da filha ainda mais forte, tentando, ela não é quem você pensa que é. Não é sua verdadeira mãe. A revelação cortou o ar como um trovão. O mundo de Maria desmoronou em um instante. A mulher continuou, a intensidade em seus olhos crescendo. Ela te esconde toda a verdade. Você não sabe. Pare! Maria gritou, a voz falhando conforme o choque a atingia. O que você está dizendo? Eu sou a mãe dela. Sou eu quem a cuidei. As palavras saíram de sua boca, mas um medo crescente ensaiava uma dança tenebrosa em seu peito. Você não é sua mãe biológica, Ana. A verdade está em seu sangue. Você foi adotada. E isso é um segredo que ela não tinha o direito de esconder de você. As palavras escandalosas reverberaram pelo ar e um murmúrio nervoso cresceu entre os convidados da festa. Maria ficou paralisada. A negação a envolveu. Tudo parecia um pesadelo. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou nos olhos de Ana, esperando encontrar a crença dela, mas viu algo diferente. Um abismo de confusão e desconfiança. É verdade, mãe? Ana perguntou, seu tom repleto de dor e incredulidade. Não pode ser. Eu te conheço. Eu sempre soube. A dúvida nublava seu olhar, suas emoções conflitantes transbordando. Eu sou sua mãe, Ana, implorou Maria. As lágrimas queimando em seus olhos. A necessidade de proteger sua filha a invadia. Mas a sombra do passado parecia mais forte. E então,
Joaquim surgiu, interrompendo a luta. Se não quer que a verdade venha à tona, Maria, é melhor falar agora. A frieza em sua voz era assustadora. Ele se virou para Ana, seu olhar afiado como uma lâmina. Que tipo de vida você realmente quer, Ana? Livre da mentira ou acorrentada à sua mãe? Falsa! As palavras dele cortaram a sala. Ana estava cercada por tumultos internos, lutando para entender o que estava acontecendo. Mãe? A palavra saía como um eco perdido, cheia de incerteza. O silêncio dominou por um momento. O pânico havia sido trocado por um choque angustiante. Maria sentia o coração em uma luta desenfreada. Precisava encontrar uma saída, mas o mundo desmoronava pela verdade revelada. Saia do caminho, gritou para a mulher, mas a verdade pairava no ar, como um relâmpago prestes a atingir. E então, um estrondo ressoou do fundo do salão, quebrando o momento de tensão. As luzes piscaram e, de repente, uma figura desconhecida entrou correndo. Ela parecia familiar, sem que ninguém esperasse. Uma mulher, com um olhar que Maria reconheceu. De algum lugar, invadiu o espaço, e tudo mudou novamente. Você não sabe a verdade, Ana. Você deve ouvir, ela gritou, e a sala toda virou a cabeça para ela, capturando a atenção de todos. O caos dentro de Maria se intensificou. As respostas estavam se revelando, mas a cada segundo que passava, surgiam mais perguntas. O que mais estava escondido? Quais segredos estavam prestes a ser desvelados? Maria olhou desesperadamente para Ana, saboreando o gosto amargo da incerteza. A mulher na porta parecia uma imagem do passado ressurgindo, mas não era uma lembrança qualquer. Maria a reconhecia. Era Helena, sua irmã, que ela pensava estar desaparecida há anos. Surpresa, Maria sentiu um choque percorrer todo o seu corpo. Como ela poderia estar ali, nesse momento, com tudo o que estava acontecendo? O olhar intenso de Helena fixou-se em Ana. Ana, você precisa ouvir. A verdade está em você. E a sua mãe, Maria, ela não pode te proteger disso. A voz de Helena era como um raio em meio à tempestade, cortando a tensão no ar. O que você sabe, Helena? Maria balançou a cabeça, confusa. As lembranças da infância, do lar que deixara, começaram a invadir sua mente, num turbilhão de emoções. Você saiu de nossas vidas. Eu não entendo. Helena? Ana sussurrou, a expressão de medo e confusão se intensificando. O que você está dizendo? Eu não entendo. Ela olhava de uma para outra, com o coração disparando. Você é a filha de Maria, mas também é filha de outra pessoa. Você é fruto de um acordo, uma troca, algo que Maria fez há muito tempo. E agora, Joaquim, ele está atrás de você. A afirmação de Helena estava carregada de peso, como se o ar estivesse sendo suprimido. Maria sentiu um nó na garganta. Ela sempre soube que seu passado carregava segredos, mas nunca deste calibre. Joaquim, o milionário carismático, envolvido em algo tão sombrio? Não, isso não pode ser verdade. As palavras saíram em um sussurro angustiado. Não havia opção, Maria. Havia a esperança de salvar você também. E é por isso que eles querem, Ana. Existe um preço a ser pago por essa verdade. E essa mulher, ela apontou para a figura ao lado de Joaquim. Sabe como isso funciona? A festa ao redor parecia um borrão. O murmúrio crescia em um frenesi de especulações, ecos de vozes que se misturavam com gritos de confusão.
O desalinhamento emocional de Maria e Ana estava gradualmente se tornando visível para todos. A verdade havia se tornado um eco aterrorizante no salão. Como você pôde fazer isso? Como pode ter me escondido isso tudo? Ana murmurou, a voz trêmula. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Eu pensei que éramos uma família. Eu só queria te proteger, Maria disse, o desespero transbordando em suas palavras. Eu sou sua mãe, Ana. Não importa o que esteja dizendo. Não é só isso, insistiu Helena, sua voz alterando-se para uma súbita intensidade. A troca e Elisa fizeram por um motivo. Há décadas, eles têm um plano, e você faz parte dele. As últimas palavras delas ecoaram nos corações de todos, trazendo uma nova onda de pânico. E antes que alguém pudesse reagir, enquanto o alvoroço aumentava, um brilho escarlate iluminou a sala. Um carro da polícia estava sendo estacionado do lado de fora, as sirenes cortando a noite de maneira estonteante. A multidão que estava em círculo parecia paralisada, presa entre o medo e a curiosidade. Precisamos sair, Maria gritou, o pânico a fazendo agir. Mas ao tentar puxar Ana, percebeu que a filha estava paralisada, presa entre o que acabou de ouvir e a imagem da mulher que dizia ser sua tia. A realidade estava se descortinando diante dela. O que mais estava escondido? Eram todas aquelas pessoas meras marionetes em um jogo maior que ninguém entendia. O olhar de Helena era de determinação. Se você não agir agora, Ana, perderá mais do que você imagina. O que está em jogo é muito maior. Você pode ser a chave para destruição ou salvação. E com isso, Maria viu sua vida desmoronando em uma fração de segundo. Ela nunca tinha preparado Ana para isso. As trevas do passado tinham retornado para assombrá-las. O que viria a seguir? A verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão estava insuportável. A sala pulsava com gritos. A sirene do lado de fora parecia um aviso de desastre iminente. Maria olhava para Ana e o mundo ao redor parecia se despedaçar. Vamos, precisamos sair, disse, puxando a filha. Mas Ana estava paralisada, os olhos fixos em Helena. Não pode ser verdade. Tudo o que você disse, Ana murmurou, a confusão a dominando. Cada palavra de Helena parecia quebrar o laço que elas tinham construído. Você tem que ouvir, Ana. Sua vida depende disso. A voz de Helena soava desesperada, e Maria sentiu uma avalanche de medo e pânico. Eu sou sua mãe, Ana. Maria suplicou, o desespero transparecendo em seus olhos. Nada disso precisa mudar o que sentimos uma pela outra. Mas então, um grito cortou a sala, e não era de surpresa. Uma mulher, vestida de preto, avançou com passos firmes e decididos. Maria a reconheceu instantaneamente. Era Vivian, uma amiga, antiga, mas nada como ela lembrava. O olhar dela era intenso, quase ameaçador. Ana, Vivian gritou, interrompendo a conversa. Você precisa saber a verdade, mas não da forma que você imagina. Ela se virou para Maria, os olhos cheios de uma fúria contida. Todo esse tempo, você manteve segredos, e agora as consequências estão aqui. Vivian, não é o momento, Maria começou, mas foi interrompida por uma onda de murmúrios. Aconteceu mais do que você pode imaginar.
Vivian continuou, seus olhos fixados em Ana. Você foi escolhida, Ana, não apenas como uma filha, mas como parte de algo maior, uma herança. Herança? Ana franziu a testa, confusa. E então, as palavras de Vivian começaram a ganhar forma. Você não é só a filha de Maria. Você é a última descendente de uma linhagem antiga, ligada ao Joaquim. O choque nas palavras dela foi como um tapa na cara para todos na sala. Maria sentiu o estômago revirar. O quê? Como isso pode ser verdade? Ela queria acreditar que era uma mentira. Você acha que Joaquim se importava com você? De fato, ele não buscava seu coração, mas seu legado. Vivian completou, o rosto dela iluminado por uma raiva reprimida. Ele precisa de você para completar um ritual, algo que os une de alguma forma. O murmúrio da multidão cresceu. As expressões de choque e descrença estavam espalhadas como sombras ao redor do salão. Maria queria gritar, mas a voz estava presa. Como isso poderia ser? Joaquim, Ana, sussurrou, como se pela primeira vez sentisse o peso real de suas suspeitas. O que você sabe sobre mim? Nesse momento, Joaquim se aproximou. Ana deve confiar em mim. Ele disse a ela com um olhar enigmático, mas a tristeza em sua voz não fazia sentido. Não quero que você se assuste. Mas tudo o que Vivian disse é verdade. O silêncio em torno deles era ensurdecedor. O desespero começou a invadir o coração de Maria. O que Joaquim realmente queria e onde estava a segurança que ela pensou ter dado a Ana? Vocês não têm tempo, disse Vivian, desesperada. O tempo está se esgotando. Eles estão vindo. Ela apontou para a porta e todos viraram a cabeça. De repente, um grupo de figuras encapuzadas irrompeu na entrada do salão. Uma onda de pânico e desespero tomou conta do espaço. As pessoas começaram a gritar, mais uma vez, uma cena caótica. Os encapuzados tinham uma aura estranha, um poder que congelava a atmosfera. Maria puxou Ana para perto. Apenas fique perto de mim. Em meio ao caos, ela olhou para a sobrinha, agora cercada por verdades devastadoras. O que mais estava escondido? Nossa vida está em perigo. Mas, acima de tudo, o que significaria para ela? Com tudo desmoronando, Maria sentiu que cada segundo contava. Então, um clarão de luz cruzou a sala, ofuscando tudo e dizendo que o destino delas estava prestes a ser selado. As respostas estavam mais próximas do que nunca. O que seriam? À medida que a escuridão se aproximava, Maria sabia que nada seria como antes. Tudo mudaria naquele instante. A tensão estava insuportável. A sala pulsava com gritos. A sirene do lado de fora parecia um aviso de desastre iminente. Maria olhava para Ana e o mundo ao redor parecia se despedaçar. Vamos, precisamos sair, disse, puxando a filha. Mas Ana estava paralisada, os olhos fixos em Helena. Não pode ser verdade. Tudo o que você disse. Ana murmurou, a confusão a dominando. Cada palavra de Helena parecia quebrar o laço que elas tinham construído. Você tem que ouvir, Ana. Sua vida depende disso. A voz de Helena
soava desesperada, e Maria sentiu uma avalanche de medo e pânico. Eu sou sua mãe, Ana. Maria suplicou, o desespero transparecendo em seus olhos. Nada disso precisa mudar o que sentimos uma pela outra. Mas então, um grito cortou a sala e não era de surpresa. Uma mulher, vestida de preto, avançou com passos firmes e decididos. Maria a reconheceu instantaneamente. Era Vivian, uma amiga antiga, mas nada como ela lembrava. O olhar dela era intenso, quase ameaçador. Ana, Vivian gritou, interrompendo a conversa. Você precisa saber a verdade, mas não da forma que você imagina. Ela se virou para Maria, os olhos cheios de uma fúria contida. Todo esse tempo você manteve segredos, e agora as consequências estão aqui. Vivian, não é o momento. Maria começou, mas foi interrompida por uma onda de murmúrios. Pode imaginar? Vivian continuou, seus olhos fixados em Ana. Você foi escolhida, Ana. Não apenas como uma filha, mas como parte de algo maior, uma herança. O choque nas palavras dela foi como um tapa na cara para todos na sala. Maria sentiu o estômago revirar. O quê? Como isso pode ser verdade? Ela queria acreditar que era uma mentira. Você acha que Joaquim se importava com você? De fato, ele não buscava seu coração, mas seu legado. Vivian completou, o rosto dela iluminado por uma raiva reprimida. Ele precisa de você para completar um ritual, algo que os une de alguma forma. O murmúrio da multidão cresceu. As expressões de choque e descrença estavam espalhadas como sombras ao redor do salão. Maria queria gritar, mas a voz estava presa. Como isso poderia ser? Joaquim! Ana sussurrou, como se, pela primeira vez, sentisse o peso real de suas suspeitas. O que você sabe sobre mim? Nesse momento, Joaquim se aproximou. Ana, você deve confiar em mim. Ele disse a ela com um olhar enigmático, mas a tristeza em sua voz não fazia sentido. Não quero que você se assuste. Tudo o que Vivian disse é verdade. O silêncio em torno deles era ensurdecedor. O desespero começou a invadir o coração de Maria. O que Joaquim realmente queria. E onde estava a segurança que ela pensou ter dado a Ana? Vocês não têm tempo, disse Vivian desesperada. O tempo está se esgotando. Eles estão vindo. Ela apontou para a porta e todos viraram a cabeça. De repente, um grupo de figuras encapuzadas irrompeu na entrada do salão. Uma onda de pânico e desespero tomou conta do espaço. As pessoas começaram a gritar. Mais uma vez, uma cena caótica. Os encapuzados tinham uma aura estranha, um poder que congelava a atmosfera. Maria puxou Ana para perto. Apenas fique perto de mim. Enquanto a confusão aumentava ao redor delas, uma figura do fundo surgiu na iluminação. Era uma mulher com um rosto familiar, mas que há muito tempo não viam. Mamãe! A mulher gritou. Era a irmã perdida de Maria, pequena e cheia de vida, mas o que marcou mesmo foi a expressão angustiada em seu olhar. Você? O que está fazendo aqui? Como? Você escapou? Maria perguntou, sem acreditar no que via. Eu precisava vir. Eles estão atrás de você, atrás de nós. Ana, você não entende a gravidade. Ela olhou para as figuras que se aproximavam. Já não havia dúvida em sua voz. Você é a chave para um ciclo que precisa ser quebrado. A atmosfera esquentou. Maria não sabia se a irmã falava de proteção ou de caos. Mas antes que pudesse perguntar, algo aconteceu.
Uma luz ofuscante surgiu das figuras encapuzadas e iluminou a sala. Era como se o tempo tivesse congelado. Os encapuzados levantaram as mãos e um brilho verde começou a brotar de seus dedos. Maria teve a impressão de que tudo ao redor estava girando. Ela olhou para Ana, cujo rosto refletia uma mistura de confusão e terror. Então, sem mais aviso, a luz verde atingiu Ana como um raio. Ana, Maria gritou, estendendo os braços, mas uma barreira invisível a impediu de se aproximar. Ana tremia, presa em um campo de energia pulsante. A revelação final estava prestes a acontecer. A mulher ao lado de Joaquim olhou para Maria e seus olhos brilharam com um conhecimento profundo. Ela é a chave. E você, Maria, não é quem você pensava ser. Verdadeiro poder reside em outra linhagem. A sala parecia tremer enquanto o mundo de Maria desmoronava. Os segredos que guardou por tanto tempo estavam prestes a serem expostos. E o que mais estava oculto em meio a tudo isso? As cores começaram a se misturar, trazendo um novo desdobramento inesperado. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais estava em jogo ali? E se tudo o que acreditava fosse uma ilusão? E a sala parecia encolher ao redor dela. O poder emanava como um redemoinho, puxando-a para longe. Maria gritava, estendida para a filha, mas nada podia fazer. O caos era insuportável, uma mistura de gritos e lâmpadas se apagando. Era como se o mundo estava desmoronando. E então, tudo mudou. A luz explodiu em um clarão tão intenso que fez todos à sua volta cerrar os olhos. Quando a luz se dissipou, Maria viu um homem a poucos passos de Ana, segurando uma adaga brilhante. Ele estava lá, se moveu com agilidade e a sala ficou em choque. Era Joaquim. Pare! Maria gritou, um nó na garganta. A adaga pulsava, revelando um símbolo. O mesmo símbolo que ela viu em um antigo diário pertencente a seus pais. Que conexão isso tinha com Ana? O que Joaquim queria? Eu não quero, Ana disse, o medo saturando sua voz. A expressão dela era de pavor, e Maria viu as lágrimas escorrer pelo rosto da filha. Mãe, o homem só a encarava, os olhos frios como gelo. Ela exclamou, chocada ao vê-la ali, cheia de vigor, embora seus olhos revelassem que ela vinha de um julgamento. Era a melhor amiga de Maria, aquela que tinha desaparecido 10 anos atrás. Você precisa saber a verdade, Maria. Débora gritou, a voz firme atravessando o barulho. Aquilo que você escondeu está prestes a voltar. Maria sentiu um frio correr pela espinha. O quê? O que você está falando? O legado de Ana está preso em um ciclo ancestral. A adaga que Joaquim segura representa essa ligação, Débora disse, já cheia de ardor. Desde o início, ele estava se preparando para este momento. Cada passo, cada interação, era parte de um plano. Ana olhou entre Joaquim e Débora, o medo estampado em seu rosto. Mãe, eu não entendo o que está acontecendo. Você é parte de algo muito maior, Ana. Joaquim gritou, desesperado. Se não fizer isso, tudo estará perdido. Há poderes muitíssimo além da nossa compreensão que estão em jogo. O pânico tomou conta, enquanto o símbolo na adaga começava a brilhar ainda. Mas
Não pode ser verdade, Maria sussurrou, o desespero crescendo. Você não pode. A cena se tornava cada vez mais sombria. E enquanto olhava para Ana, Maria adoraria gritar para a filha que tudo ficaria bem, que elas ainda tinham tempo. Mas tudo se transformou em ruínas assim que a adaga bateu no chão, dispersando uma onda de energia que parecia engolir tudo ao redor. Ana começou a se contorcer, como se uma força a puxasse. A sala girou e tudo escureceu por um momento, antes de ser iluminada novamente. O caos se acalmou subitamente. Quando tudo cessou, Maria encontrou Ana no chão, com um brilho dourado emanando dela. O vazio que tomou o coração de Maria era palpável. O que estava acontecendo? O que Joaquim realmente fez? De repente, uma figura emergiu das sombras e Maria sentiu seu coração parar. Era seu pai, ou pelo menos isso parecia. Mas havia algo estranho. Ele parecia mais novo, vibrante, como se estivesse renascendo. Ana, você precisa entender, disse ele, com uma voz que ressoava em seu coração. O que você vê agora não é apenas um espírito, é a conexão do seu passado com o futuro. Joaquim não esconde só a verdade de você, mas também da sua mãe. O impacto das palavras atingiu Maria como um soco. Toda a sua vida foi uma construção de mentiras. O olhar de Ana se preenchia de emoções contraditórias, como um furacão em um dia calmo. As revelações estavam sendo amarradas em um ciclo que ela nem sabia que existia. Você é o que eles querem? Ana perguntava, a voz quase um sussurro. O que estava em jogo agora era não apenas a vida de Ana, mas também o que restava de sua família, por muito tempo escondido nas sombras. As verdades que nunca foram ditas estavam prestes a ser reveladas de uma vez. E Maria soube, naquele instante, que tudo que acreditava ser seguro havia mudado para sempre. A sala pulsava. O nó na garganta de Maria é um símbolo do que estavam prestes a perder. Como poderiam reconquistar o controle? O futuro dependia das escolhas que fariam agora. O brilho dourado ao redor de Ana aumentava, pulsava como um coração agitado. Maria queria se aproximar, mas algo a segurava. Um poder invisível e opressivo. A expressão de desespero no rosto de Ana quebrava Maria por dentro. O que Joaquim fez? O que estava prestes a acontecer? Então, Ana olhou para seu avô, que antes parecia uma presença mais antiga. Agora tinha um ar de urgência. O que você quer de mim? Ana perguntou, seus olhos cheios de medo. Quem você é? O homem a encarou com firmeza, como se suas palavras fossem uma bomba prestes a explodir. Eu sou aquele que é parte de sua linhagem, mas não como você imagina. As palavras ecoaram pela sala, e todos pareciam parar para absorver. Neste momento, algo aconteceu. A mulher ao lado de Joaquim, com seu olhar penetrante, encostou a mão na adaga que ele segurava. E Maria encarou com horror. Você não pode, Joaquim. Se fizer isso, as consequências serão desastrosas. Joaquim hesitou, mas quando sua visão encontrou a de Ana, uma mudança tomou conta dele. Eu não tenho escolha, ele sussurrou, os olhos fissurados como se num jogo de poder. O brilho dourado ao redor de Ana começou a serpenteá-la, criando padrões radiais.
Não se aproxime, Joaquim, gritou Vivian, mas era tarde demais. Em um gesto rápido, ele avançou com a adaga em direção a Ana. Nesse instante, a sala tremeu. Uma onda de energia balançou a estrutura do salão, como um terremoto. Os convidados começaram a gritar e a se dispersar, como folhas sendo levadas pelo vento. Mesmo sob pressão, o olhar de Maria se fixou na adaga que estava prestes a ferir Ana. Uma explosão de luz irrompeu do chão. Um turbilhão de cores desenhou figuras no ar, como se o próprio espaço estivesse se desmantelando. Quando a poeira começou a assentar, Maria não podia acreditar no que via. Ana agora flutuava, cercada por uma aura de luz brilhante, parecendo quase divina. Você não pode ir. Precisa ficar comigo, gritou Maria, estendendo as mãos. Mas Ana parecia perdida em um novo tipo de realidade. O rosto de Joaquim se contorceu em uma expressão de raiva e desespero. Então, algo aterrador aconteceu. Uma figura familiar emergiu do centro da luz, com um olhar friamente determinado. Era Helena, a irmã de Maria. Ana, a vida que você conhece não é real. Você precisa entender que tudo foi uma armadilha. Um plano? Ana murmurou, cercada pela luz. Por que ninguém me disse nada? Porque eu fui forçada a ficar calada. Helena respondeu, sua voz estrondando. O que sabemos sobre nossa família e o que Joaquim realmente busca é muito mais aterrador do que podemos imaginar. Maria ficou paralisada. O que você está dizendo, Helena? As palavras saíram como um sopro. Seria possível que toda a sua vida estivesse baseada em mentiras? Eles precisam de você para um ritual que irá desfazer a maldição que assola nossa linhagem. Isso não é só sobre você, Ana. É sobre todos nós. A tensão no ar aumentou. Neste momento, a adaga de Joaquim começou a brilhar. Ele estava prestes a responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um grupo de figuras encapuzadas, que até então estavam escondidas no fundo do salão, avançou. Elas estavam armadas com bastões luminescentes e o pânico tomou conta de todos. Agora você não pode escapar, um deles disse, um tom ameaçador na voz. Maria sentiu o terror novamente apertar seu coração. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. E então veio a reviravolta que ninguém esperava. Um dos encapuzados removeu o capuz, revelando o rosto de um homem que Maria conhecia muito bem. Era seu pai, mas não da maneira que se lembrava. Ele parecia mais jovem, como se tivesse voltado no tempo. É hora de encarar a verdade, Maria, ele disse com uma frieza que cortava. Você? Como assim? O que você está fazendo aqui? Maria gaguejou, em choque. Eu voltei para consertar os erros que cometi. E agora? Você e Ana precisam fazer uma escolha. A linha entre a luz e a escuridão está se desfazendo. O que faremos a seguir mudará tudo. A sala estava em caos, e os olhos de Maria fixaram-se em Ana, que ainda flutuava, presa entre as verdades e as mentiras. O que era real? O que ela realmente sabia? A única certeza era que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Uma batalha estava começando, e Maria não sabia para que lado iria se virar. Escolha a sabedoria ou o poder. Uma voz ecoou enquanto a sala girava, e assim, cercadas por uma tempestade de revelações, todas, de alguma forma,
percebem que o passado estava prestes a se chocar com o presente de uma maneira perturbadora. Maria tinha que agir, mas como? O futuro de sua família estava em jogo e a resposta estava mais distante do que ela imaginava. O brilho dourado ao redor de Ana começou a pulsar, iluminando todos os cantos do salão. A sala estava em um estado de caos e um frio cortante tomou conta de Maria. O olhar angustiado de Ana a deixava sem ar. A adaga em mãos de Joaquim refletia a luz e a tensão crescia a cada segundo como um fio prestes a se romper. Agora, você não pode escapar, disse um dos encapuzados, a voz ecoando como um trovão até Maria. Era um grupo de sombras ameaçadoras, cada um com uma presença que parecia sugar a esperança do lugar. Não temos tempo, Helena gritou, segurando o braço de Ana com força. Você precisa escolher, Ana. Sua vida depende disso. As palavras dela pareciam ecoar em um fundo de desespero. Ana olhou para a mãe, para Joaquim e depois para Helena, como se tentasse juntar todas as peças do quebra-cabeça que estava se desmantelando diante dela. Então, num momento que paralisou o tempo, Joaquim deu um passo à frente, a adaga levantada. O olhar dele estava fixo em Ana, algo mais profundo revelando-se em seus olhos. Eu não queria que fosse assim, Ana. Isso é maior do que todos nós. Ele hesitou, sua mão tremendo. A luz dourada começava a distorcer a realidade ao redor deles. Maria gritou, a voz rasgada de desespero. Ana, não! Afaste-se dele! Mas foi como se ninguém ouvisse. Um som pesado ecoou na sala, o golpe da adaga contra o chão. E em um instante, tudo mudou. A adaga parecia absorver a luz dourada e emitiu um brilho ainda mais intenso, como um sol prestes a explodir. Justo quando o clímax parecia iminente, uma onda de energia varreu o salão. As luzes piscavam freneticamente, e uma força invisível empurrou todos para trás. Maria foi lançada contra a parede e o mundo girou. O que estava acontecendo? A luz dourada agora se transformava em um turbilhão de cores, levando Ana em sua correnteza. Normas eram quebradas e a realidade era reescrita diante deles. O chão se abriu em fissuras e uma figura emergiu do centro da tempestade colorida. Era uma mulher. Sua presença irradiava poder, e logo Maria percebeu que era alguém que conhecia. Vive! Ela mal podia acreditar. A amiga de infância, que acreditava estar desaparecida, agora ali, mais viva do que nunca. Com um olhar intenso, ela apontou para Joaquim. O que você fez? O que você fez com sua linhagem? A sala ficou em silêncio. Todas as discussões cessaram. A tensão pairava como uma nuvem densa. Joaquim parecia aturdido, a certeza em seu olhar dissolvendo-se em horror. Não, isso não deveria estar acontecendo. Não deveria? A voz de Vivi estava repleta de determinação. Você sabia, Joaquim. Você sempre soube que Ana não era apenas uma criança comum. Ela é a única sobrevivente de uma linha que foi destinada a enfrentar isso. Nesse instante, as palavras de Vivi penetraram no núcleo da verdade. Ana ficou paralisada, seu olhar de confusão, agora misturado com uma sensação de revelação. O que você está dizendo? A confusão na voz dela era aguda, cortante. Você é a chave, a escolha entre a luz e a escuridão. Vivi virou-se para a multidão, seus olhos brilhando com um conhecimento profundo. Mas não é só isso. Joaquim não é quem ele diz ser. Ele é um traidor. Um lobo disfarçado.
As palavras de Vivi foram como um balde de água fria jogado em todos, incluindo Maria. O chão parecia desmoronar sob seus pés, e o queixo de Joaquim caiu. Ele balbuciou: "Não, você não pode!" Mas o silêncio logo foi quebrado. Uma onda de murmúrios inundou a sala. A incredulidade misturada com a dúvida. Desconfiava-se. Os rostos mudaram e os olhares se voltaram para Joaquim, questionadores. Um homem no fundo da sala, cercado por uma aura sombria, se adiantou. "Que você escondeu, Joaquim?" Ele tinha um olhar penetrante, como se soubesse de cada sombra que o envolvia. "Fale a verdade. Quem é você realmente?" Joaquim olhou ao redor, o pânico começando a dominar. Eu estou tentando proteger, mas..." Suas palavras foram sufocadas pelo caos que se instalava. O turbilhão em levitação começou a girar mais rápido e as paredes pareciam vibrar com a energia acumulada. E o poder dividido entre o bem e o mal ruía, sob as vozes rasgadas de seus aliados. Mas então tudo foi tragado pela luz. "Ana, você precisa fazer sua escolha." Emoitas que se entrelaçavam, sentindo a conexão. Ana respirou fundo. Um novo peso se formava sobre seus ombros, e a pergunta ressoava em sua mente. O que realmente significava ser a chave? Nesse exato momento, uma luz feroz estourou pela sala, e o choque fez tudo emudecer. O que aconteceria? Os laços de família, amizade e as verdades não ditas estavam prestes a ser reveladas de uma forma que ninguém esperava. A história estava longe de ter um final. O único que sabia que as sombras estavam se reunindo para um confronto maior era Maria, enquanto o coração dela disparava com um único pensamento. Tudo o que ela conhecia poderia estar prestes a desmoronar. A luz dourada ao redor de Ana pulsava como. O salão caótico agora era um reduto de tensão, e Maria sentiu aquele aperto no peito crescer. Ana estava presa entre escolhas e verdades que nunca soubera. Joaquim, com uma adaga reluzente em mãos, olhava para ela com um mix de desespero e determinação. "Você precisa entender, Ana", ele exclamou, sua voz subindo acima do clamor da sala e das figuras encapuzadas que ameaçavam cercá-la. "Eu estou tentando ajudar. Esta é a única maneira." Helena avançou, a expressão ainda mais firme. "Não, Ana, não se deixe enganar. Eles querem sua linhagem, sua força, estão prontos para tudo." Maria lutava contra o pânico. Não era só a vida de Ana que estava em jogo. Era tudo. "Ana, não deixe que eles a manipulem." A urgência em sua voz era palpável. Os olhares da multidão se voltavam. A tensão era como uma corda prestes a se romper. Num instante de clareza, Ana respirou fundo e levantou a cabeça. O brilho dourado iluminou seu rosto, refletindo a força que havia dentro dela. Uma determinação que Maria reconheceu. "Eu não sou só uma peça em um jogo", Ana declarou, a voz tremendo mais firme. "Eu sou muito mais do que isso." A adaga de Joaquim brilhou, e ele hesitou. "Você não entende o que está em risco." Ele começou, mas foi interrompido pelo rugido da multidão, que se dividia entre a curiosidade e o terror. Vivi,
ainda cercada pela luz, deu um passo à frente. Ah, não. O poder não é uma maldição, é uma escolha. Você decide quem você quer ser. Suas palavras cortaram através do caos, como uma lâmina de esperança em um mar de incertezas. Neste momento, a sala estremeceu novamente. As figuras encapuzadas avançaram, mas antes que pudessem se aproximar, uma onda de energia varreu o salão. Cada um foi empurrado para trás, incluindo Joaquim. A adaga liberada de seus dedos pairou no ar antes de brilhar intensamente. Seu poder, um eco de gerações. E então, Ana estendeu a mão, a luz dourada se intensificando. Eu escolho ser livre, gritou, e com estas palavras, uma explosão de luz irrompeu. Maria sentiu uma onda de calor envolvê-la, como um abraço familiar que a fazia lembrar de casa. A sala tremeu, e as sombras deixadas para trás começaram a se dissipar. As figuras encapuzadas, agora visivelmente nervosas, recuaram, como se a luz estivesse queimando seu poder. Ana estava flutuando, cercada por uma aura de proteção. Você não pode me controlar, ela afirmou. E um novo brilho iluminou a sala. Era uma nova era sendo forjada. A presença de seu avô, agora mais jovem em espírito, parecia tingir o ar com um último vestígio de esperança. Ana, você é a pedra fundamental para o futuro. Você mostrará ao mundo o poder que carrega. Maria, com lágrimas nos olhos, viu a transformação em sua filha. A conexão entre elas nunca foi tão forte, e a certeza de que tudo o que enfrentaram foi, de alguma forma, para a libertação. Estou com você, Ana, ela gritou, a voz cheia de amor. Finalmente, a luz explodiu em um brilho absoluto, e quando tudo se assentou, o salão estava em silêncio. Os encapuzados, agora sem poder, se dissiparam na escuridão. Joaquim, desolado, caiu ao chão, e o poder abandonou suas mãos. O que restou foi um grupo de pessoas, agora unidas em uma nova verdade, e ao redor, a aura de Ana ainda brilhava, forte e vibrante. A tensão havia se desfeito, mas a história estava longe de ter um fim. Ana olhou para todos, a força em seu olhar refletindo uma nova determinação. Esta é só o começo, disse ela, e Maria sorriu, sabendo que a batalha interna ainda estava em curso. E assim, com um novo amanhã se formando, a sala silenciosa se encheu de promessas indefinidas, misturando luz e sombra. O futuro ainda era incerto, mas uma nova esperança estava nascendo. Agora, antes de seguirmos, aqui vai um pedido especial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Nos vemos na próxima.